Alô, você que se liga aí no nosso canal Trânsito Fácil Online, sejam bem-vindos. E hoje a gente traz aqui um assunto muito importante, que é a questão de primeiros socorros, né, gente? E aí, como virá na prova de vocês, claro, mais algumas dicas do que pode acontecer aí na vida real, né, gente? Aí a gente se depara muito com acidente de trânsito e os primeiros socorros, ele vem aí para nos auxiliar nesses momentos difíceis, aí a gente podendo salvar outras vidas, né? E podemos ali saber como agir na hora sobre um acidente de trânsito. Além da sua prova, do que virá na sua prova, você também terá aí algumas dicas, algumas condutas de como se comportar diante de um acidente de trânsito, né, gente? Então, primeiros socorros, uma matéria aí obrigatória no seu curso de legislação de trânsito, no seu curso para quem vai se habilitar. Esses primeiros socorros trata-se aí de procedimentos de emergências, os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbitos ou perigo de vida, né? Não é somente ali o acidente de trânsito, mas em qualquer tipo de acidente. E o intuito desses primeiros socorros é ali manter sinais vitais, procurando evitar o agravamento do quadro do qual a pessoa se encontra, né, gente? Essa é uma observação de primeiros socorros, não substitui o atendimento especializado. Então você vai fazer aqueles primeiros socorros ali até que chegue uma equipe especializada. Hoje em quase todas as cidades temos aí os nossos guerreiros que fazem ali o atendimento pré-hospitalar, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos agentes do SAMU, né? Os nossos agentes do SAMU que são quem primeiro chega ali no acidente de trânsito. Gente, uma informação importante para a prova de vocês e para a vida é que deixar de prestar assistência, aí Código Penal, né, o nosso Código Penal traz que quando possível fazê-lo, ali o artigo 135, quando você deixa de prestar assistência, podendo fazê-lo quando possível, né, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, não pedir socorro da autoridade pública, a pena de detenção aí de 1 a 6 meses ou multa, né, gente? Então aí primeiros socorros trazendo para você essa questão aí sobre o nosso artigo 135 do Código Penal. Então, gente, deixar de prestar assistência quando se é possível fazer, né, sem risco pessoal. Porque se aquela situação envolve um risco pessoal para você, você tem que preservar, claro, a sua vida, né? Então, se você deixa ali de prestar essa assistência, podendo fazer a criança abandonada, extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado em grave e iminente perigo, ali, claro, não pedir socorro quando você pode. Então, gente, o simples fato de você pedir socorro, ligar ali para as autoridades, você está prestando socorro, né? Você não fazendo isso, detenção de 1 a 6 meses ou multa, né, gente? Veja só o que traz aí o artigo 135 Código Penal. O que isso tem a ver, professor? Código Penal, sim, gente, socorros, acidente de trânsito, primeiros socorros, tem tudo a ver com isso, claro. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, triplicada se resulta morte, né? A explicação aí do Código Penal para você na nossa matéria de primeiros socorros. Gente, quais são os veículos de urgência, né? Temos aí o artigo aí 190, seguir, que traz ainda aí os veículos de urgência, o que não se deve fazer, seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro. Sinalização e iluminação intermitente é infração grave. Então, se você segue ali um veículo que está ali no serviço de urgência, né, gente? Ali ele tem prioridade, você não deve segui-lo. Se você seguir, está cometendo aí uma infração de natureza grave. Se você aí no nosso artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz que deixar de dar passagem às ambulâncias quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente, também aí uma infração gravíssima, né, gente? Então, veja só aí 2 artigos aí nos nossos primeiros socorros que você não deve seguir. Se você segue esse veículo de urgência,
você está cometendo uma infração grave. E se você deixar de dar passagem ali naquele momento a uma ambulância, você está parado em um semáforo, você vai na via e aquela ambulância vem, você tem que facilitar a ultrapassagem desses veículos. Lembrando que lá no nosso artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, eles gozam de livre passagem, livre trânsito ali, eles podem estacionar, estacionamento, parada e circulação, né, gente? Então, no artigo 29, esses veículos, eles gozam aí, veículo de urgência, de livre parada, estacionamento e circulação. Trazendo aqui para vocês sobre a questão de primeiros socorros, que a doação de órgãos e tecidos é a remoção de órgãos e tecidos do corpo de uma pessoa que foi vítima fatal de um acidente de trânsito, ou um doador voluntário, doador vivo, né, com o propósito de transplantá-lo ali, ou fazer um enxerto em outras pessoas vivas. Pessoas de todas as idades podem ser doadoras de órgãos e tecidos. Professor, eu já sei isso de cor, sei o que é doação de órgãos, eu entendo de doação de órgãos, e a gente tem aí uma lei federal que fala sobre a doação de órgãos, né? A Lei 10.211 de 2001, no seu artigo 2º, traz que as manifestações de vontade relativas à retirada post-mortem, ou seja, depois que morrem aí, de tecidos, órgãos e partes constantes da carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação, perderam sua validade em 22 de dezembro de 2000. Então, gente, veja só aí que essa questão de doação de órgãos hoje já não se tem mais aquela questão que você trazia em seus documentos, que era doador, né? E vai caber à família, vai caber às pessoas aí a questão, as suas pessoas mais próximas, essa questão de doar tecidos ou órgãos, né? Remoção aí do seu corpo. A sequência de ações e os socorros, né? Os primeiros socorros, o que você deve fazer: manter sempre a calma, garantir a segurança ali, sinalizando o local do acidente, né, gente? Pedir socorro, controlar a situação e verificar a situação das vítimas. É a sequência de ações que você deve aí manter na questões dos primeiros socorros em um acidente de trânsito. Gente, lembrando que em um acidente de trânsito, a primeira coisa que você deve fazer é sinalizar o local ali onde aconteceu o sinistro, né, onde aconteceu o acidente. Sinalizar para que evite de outras situações de acidente. E eu sinalizar com o que, professor? Então, eu vou sinalizar e algumas ações, o que eu não devo fazer: movimentar a vítima, claro, retirar capacete de qualquer forma, aplicar torniquetes para estancar hemorragias, dar alguma coisa para a vítima tomar, no caso, dar alguma substância para a vítima tomar, né, com exceção de pessoas cardíacas ali que fazem uso de alguns medicamentos, que aí seria necessário fazer, né, gente? Então, a sinalização no local do acidente, a gente já tratou como se deve ser feito, mas aí uma tabelinha para que vocês sigam, né, essa tabela, pausem o vídeo, siga esta tabela para quando acontecer um acidente. Se havia um exemplo, a rodovia ela tem a velocidade de 110 km por hora, uma pista seca, você vai contar 110 passos longos. Se está chovendo, você vai duplicar ali para 220 passos longos, né? Se está chuva, neblina, fumaça, ou à noite, sempre que for à noite. Então, gente, chegou em um acidente de trânsito, se depara, vê a velocidade da via. Geralmente tem ali na placa de regulamentação, e aí você vai sinalizar a via de acordo com a velocidade daquela via. Você vai fazer a sinalização. E o que eu devo fazer, né? Quais são os materiais que eu devo usar? Olha só, pode ser utilizados na sinalização: pisca-alerta do veículo, claro, triângulo de sinalização, galhos de árvores, pedaços de madeiras, né, pequenos, claro, latas, qualquer coisa que dê ali para sinalizar que ali está havendo alguma situação de risco ou perigo, né, gente? A sinalização à noite ou com neblina deve ser feita usando material luminoso, lanterna, pisca-alerta ou faróis do veículo, né, gente? Aí, no caso de utilizar pessoas para a sinalização, ficar na lateral da pista, ali você vai ficar sinalizando na lateral, claro, para não ficar no meio, usando aí de preferências roupas coloridas. Por final, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização temporária da via é uma infração de natureza média e multa, né, gente? Então,
Veja só, trazendo aí os primeiros socorros. Em uma sequência de aula, a gente vai trazer mais situações aí sobre primeiros socorros, como se deparar, como sinalizar e algumas situações que você pode aí salvar vidas nesse momento. Trânsito fácil online, facilitando aqui o seu estudo para que você tenha aí a sua aprovação de forma fácil, né, gente? Forte abraço e até uma próxima aula, se Deus quiser.